Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Olha nós aqui, o Matuto Zelote. Eu prometi que hoje eu ia fazer um sorteio. Deixa eu me ajudar aqui porque eu estou saindo na televisão, né? Sim, aí eu prometi que hoje eu ia fazer um sorteio. Vejam bem, o nosso canal, que eu falando sempre, ainda está começando, né, gente? E tem 190 inscritos, então já tenho 190 mil fora os que não estão inscritos. Mas aí, como eu prometi, vamos sortear sim o nosso chapeuzinho aqui, ó, que eu prometi. Teve gente que se inscreveu agora mesmo. Deixa eu pegar minha caixinha aqui. Vou mostrar a caixinha mágica para o seu sorteio. Aqui, né, nosso apito. Ó, vou sortear também um apito futuramente, viu? Ó. Gostou? Eu vou soltar também o bambu. Aqui é de arrolinho, né? Muito bem. Aí eu tenho aqui o chapéu, vamos sortear. Olha essa bolsa muito bonita aqui, inclusive foi uma festa da Paraíba, né? Tive ali uma parte aqui da Paraíba e a moça ficou encantada com a bolsa. Disse, rapaz, essa bolsa é chique. Eu digo, é chique mesmo. Quem fez essa bolsa com o Matuto Zelote com um amigo lá de Recife, chamado Dejalma Cabral. Ganhei essa bolsa. Pois não é que a moça queria ficar com a bolsa, os caras tão mais bonita que sofrendo. Eu digo, não, sem comer, fique na fila que ele faz para você. Aí aqui eu carrego literatura, aqui eu carrego água, os apitos, né? Boto aqui dentro e sai fazendo a filmagem, tá certo? Então essa bolsinha bonitinha que eu ganhei do meu amigo, olha aqui a marca, né? Yves Saint Laurent não, aqui tem esse nome, é Dejalma Cabral, lá de Recife, Camaragibe. Camaragibe, né? Muito bem, deixa eu ver. Sim, aí tem um chapéu aqui também, né? Chapéu aqui, brevemente, podemos sortear chapéu. Chapéu que pertenceu a Luiz. Não pertenceu não, né, rapaz? Que ele usava no show e também o Lampião usava, né? Muito bem, deixa eu colocar aqui. O meu assistente não veio, tá bom? E o que acontece é que eu vou fazer o sorteio assim mesmo, né? Tá tocando a música ali atrás que tá combinando com o evento aqui, tá tocando na rua ali. Foi bom demais. Olha, gente, você que não se inscreveu ainda, eu estou me organizando, né? Tá bonitinho aqui, tá o teu perfume. Você que não se inscreveu ainda, ó, se inscreve aqui no canal Matuto Zelote, né? Canal Matuto Zelote no YouTube, ok? Aqui tá meus telefones, né? Tá certo? Para quem quiser, WhatsApp. Uma pessoa lá de São José do Egito, uma jovem, disse que queria a presença nossa lá, né? Para gravar algumas coisas lá, tal, que lá tem muito poeta. Mas, assim, entre em contato, tá certo? Quem pode, sim, num dia de folga, né? Já que nós trabalhamos aqui, ir até São José do Egito, né? Esses vídeos, gente, é que faz assim no horário de folga, né? Todos já conhecem, sabe que meu nome é Antônio Ricardo, tá certo? Eu sou pastor evangélico e também sou psicólogo clínico, mas gosto muito das coisas do sertão. Vim aqui para o sertão porque é um desejo nosso de trabalhar na obra missionária aqui no sertão. Então, depois de formar meus filhos, o casal de filhos que eu tenho, eu e minha esposa, Cristiane Santos, nós viemos aqui para Afogado da Engazeira, certo? Eu faço parte hoje da Igreja Batista Missionária em Jardim, São Paulo, qual eu quero mandar um forte abraço a todo membro congregado daquela amada igreja que nos mantém aqui no campo missionário, tá certo? Aproveitando a oportunidade também para divulgar, já que meus amigos de Recife pedem que eu grave uns vídeos, que eu mostre as paisagens, como eu gosto do sertão. Quando eu morava em Recife, morava em Camaragibe, né, que é vizinho a Recife. A minha casa, morava em aldeia, e a minha casa tinha tanta coisa do sertão, e quem me conhece há 39 anos que eu sou evangélico, sabe que eu gosto muito do sertão, primo muito pelas coisas fortes do sertão, tá certo? Eu prometo que no outro vídeo eu vou falar alguma coisa assim do como eu vim parar aqui, né? O que é que eu estou fazendo aqui. Eu já tenho uma introdução, mas eu tenho 190 inscritos hoje. Nesse instante se inscreveu mais um, né? Eu já coloquei o nome dele aqui dentro. Olha, eu vou mostrar porque eu não coloquei todos os nomes. Por quê?
porque nem todos botaram no último vídeo que eu gravei lá na emissora, em Solidão, na Rádio Serra Linda. E aí eu fico sem saber quem, porque eu tenho tem 190 seguidores, mas nem todos, dão um parecer, né? Bota o nome, tá certo? Às vezes assisto os vídeos também não dá o joinha, é muito importante aquele joinha assim, ó. É muito importante, tem os like e o dislike. Assim é que o cara está dizendo que não gostou, que não presta. E assim dizendo que gostou e quer mais. Tá bom? Então quando você vê o vídeo do Matuto Zelote, aí você tem aqui, inscreve-se, né? Quando você se inscreve, esse nome aqui fica em preto e branco. Tá certo? Quando você se inscreve, fica preto e branco. Aí você dá um joinha. Cada vídeo que você assistir, se você der um joinha, é o que conta. Se você vê o vídeo, olha, às vezes tem 20 pessoas que viu o vídeo, mas somente 6 deu joinha. Ô, gente, faz isso não. Se você der um joinha, o canal cresce. Sim. Olha, a caixinha não tem nada, tá vendo? Olha. Olha. Agora eu vou colocar aqui os nomes das pessoas, tá tudo escrito, escrevi, né? Já que o canal não pode ter ainda a live. Então o que é que eu estou fazendo? Eu estou assim, ó. E a central de computação deu pane, porque olha, a tecnologia aí não teve, né? O pessoal da central de computação não deu. Então eu fui assim, escrevendo assim o nome das pessoas, colocando aqui, tá certo? Não coloquei o nome da Cristiane Santos, a minha esposa, que aí está um negócio muito. Né? Então coloquei aqui. Aqui tem tanta gente, olha, aqui tem, eu não vou dizer nem o nome. Claro que aquele que botou assim, quero ganhar o chapéu do Matuto Zelote, já está aqui. Quem não botou, eu fui lembrando, eu ia escrevendo, colocando aqui. Então tá aqui, ó, certo? Não vai ter corte, vai ser direto, tá certo? Eu não vou poder assinar grafista, porque aí vai fazer uma coisa ou outra, vai me dar no foco, né? Mas eu vou fazer o sorteio, tá bom? Olha, tem 190 inscritos. Eu comecei dizendo que cada 1000 inscritos eu sorteava, mas não sabia que ia ser tão devagar. Então estou fazendo cada 100. Olha, melhorou, né? Se tem 190, se daqui para sábado 10 pessoas se inscrever, já tem outro chapéu desse segunda-feira. E eu garanto a você que um chapéu desse é menos de R$1.000. Quem dá presente, né? Não viu o preço. Eu estou dizendo o preço não, gente. É menos de R$1.000. Então o negócio é bom. Couro de bode, legítimo. Depois eu vou falar sobre esse chapéu. Para quem não sabe a origem do chapéu do vaqueiro, né? Na verdade é mais um desse do que esse, tá certo? Isso aqui é dele passear, tá? Isso aqui é mais de aboiar, é de correr atrás do boi, né? Na caatinga, na pega de boi. Ele usa isso aqui. Esse aqui vai passear. Esse aqui era o Virgulino Lampião, o Gonzaga também usava. Né? Essa bolsa peculiar, essa bolsa é couro de bode, legítimo, viu? Então, depois quando vou melhorando o número de pessoas, eu vou sortear apitos, tá certo? Esse aqui é para pegar codorniz, né? Esse aqui codorna, esse aqui siriema, tá certo? Lambu. Aqui dá certo. Eu já gravei, não foi? Bom, gente, então, para não ficar longo o vídeo, que o intuito aqui nessa noite é fazer o sorteio do chapéu, certo? E nós vamos sortear, tá bom? Eu quero mandar um forte abraço, né, ao meu amigo Antônio Rufino, do canal Sertão Moeiro, tá bom? Djalma Cabral, Jaciara, Jacó, lá em Solidão, né? Jaciara em Camaragibe, Djalma em Camaragibe, tá certo? Ao Rivaldo Barros, que é um locutor, meu amigo, né? Já estaremos na rádio, viu, irmão? E mais Gileno Veras, né? A Fran, que é a esposa, tem um canal também, o Clebson, tá certo? Deixa-me ver aqui, pastor Davi, meu vinho, pastor Claudemir, Alan dos Pios, né? E tanta gente mais, né? Tanta gente, eu vou economizar aqui. Então, tá aqui, olha aí, todo mundo dentro aqui, já botei, a caixinha não saiu do lugar, não teve corte, tá bom? Ok? Falta 10 pessoas para completar 200 inscritos. Aí o canal serve para isso, tá certo? Eu não estou misturando as coisas, né? Como eu gosto do sertão, nas horas vagas, hoje é segunda-feira, e eu estou gravando aí. Eu gravo quando eu venho do programa de rádio, né? Eu ando direto com a câmera, então às vezes eu vou fazer uma visita no sítio e tem uma coisa interessante, eu vou gravando, tá bom? E depois no outro vídeo que eu for sortear, eu vou contar uma história, tá bom assim?
Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus faça prosperar os seus caminhos. E com Jesus no coração, com certeza a gente vence as barreiras. Certamente a gente será mais do que vencedor. Aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Tá bom? Essa situação que o mundo está passando, nós estamos passando. Infelizmente, muitos pereceram. A estatística diz que tanto aí eu sou meio um pouco atrás dessa estatística, né? Porque depois que apareceu esse negócio aí, muitas outras enfermidades parou, percebeu? Coração, zika, essas coisas, tudo acabou. Mas é uma crítica que eu faço, tá certo? Porque essa quantidade aí, vamos lá. Então, gente, nós estamos atravessando, graças a Deus. E eu profetizo sobre a sua vida, toda sorte e bênção, tá bom? E que você possa, na verdade, meditar, buscar a palavra de Deus, tá bom? Usar de justiça, esse mundo está versão de pessoas justas. Há muita injustiça, há muita criança abandonada, há muita criança jogada nos guetos da vida. Há muitos idosos também. Uma situação muito crítica com nossos irmãos idosos, não é? Então, olha para teu pai, olha para tua mãe. Deixa eu contar um particular aqui. Eu não tenho mais nem pai nem mãe. Meu pai e minha mãe já estão nos céus, tá certo? E eu fui muito presente com meu pai e com a minha mãe. Mas ainda assim saudades, tá bom? Então, eu aconselho a você que ainda tem pai e mãe. Eu estou aqui para aconselhar, mas eu quero dizer isso para que depois alguns não se sintam, né, tão assim, com sentimento de culpa. Se você puder, meu amigo, passe todos os dias na casa da sua mãe e do seu pai. Eles querem ver. Eles gastaram tempo com você quando você era criança. Agora eles estão na idade avançada. Eles agora são crianças. E eles agora querem ter. Tá bom? Que você se acaba de servir. Deus te abençoe. Ok? Muito obrigado a você que está inscrito no canal Matuto Zelote. Oh, maravilha! E agora vamos para o sorteio. Vamos para o sorteio. Está balançando aqui, ó, tá vendo? Um númerozinho aqui. E deixa eu ver, eu vou tirar um número só aqui, ó. Eu vou jogar aqui dentro do chapéu, porque aí todo mundo vê, né? Olha, tem o chapéu. Esse negócio do chapéu aqui é o pano de barro, gente, pelo amor de Deus, tá colado ali. Então vai derramando. Olha, o Matuto derramando, ficou nenhum dentro, olha. Então também nem olhei, ó. Mais transparência do que isso, meu amigo. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Rapaz, o Arthur Siqueira. Deixa eu ver aí, Arthur Siqueira. Não é Arthur Ricardo, não. Arthur Ricardo é meu filho, ó. Mas o Arthur Siqueira. Rapaz, Arthur. Agora, a pessoa, olha isso. A pessoa não disse, vou colocar aqui de volta, viu? A pessoa não disse qual é a cidade que é. Tá certo? Não disse qual é a cidade. Então fica difícil. Eu vou aguardar nos comentários. Que Arthur Siqueira, tá certo? Que Arthur Siqueira se pronuncie. Se eu não estou enganado, esse Arthur Siqueira escreveu agora há pouco. Eu estava olhando aqui, né, as postagens, e parece que esse Arthur Siqueira, se eu não estou enganado, escreveu agora há pouco. Arthur Siqueira, de onde você é? Se você for de Recife, Recife, Camaragibe, Olinda, essa região, quando eu for a Recife, eu posso entregar. Ou então, a gente manda pelos Correios. Como o Correio está de greve, eu posso mandar, aqui em Afogados não está de greve, né, está parcialmente, e a gente manda pelos Correios. Agora eu preciso que você mande o seu endereço, tá bom? O endereço do Arthur Siqueira, já mostrei aqui, Arthur Siqueira. Eu tomei um susto, né, mas eu não coloquei o nome de Arthur Ricardo, não. Arthur Ricardo é meu filho. Se eu só tenho um cavalo desse, vale a pena, né? Olha, esse aqui é o WhatsApp. 81, tem que ligar 81, né? Apesar de Afogados ser 87. 81 986 41 41 79 é o zap, tá certo? Ou então o PIN, você pode escrever aí, dizer então, ligar para o PIN, ok? Ou nos comentários. Agora eu penso que Arthur Siqueira, que eu não sei quem é esse abençoado, me diga onde o senhor mora, né? Me diga, Arthur Siqueira, quem é você? Você acabou de ganhar esse chapéu aqui, ó. Eita, vê como fica bonito. Eu sou assim, fraco de feição, mas quando eu boto um chapéu desse, aí me transforma um rapaz, não. Ele é assim, ó. Ele se usa assim, viu, Arthur? Arthur Siqueira, tá bom? É assim que usa, beleza? Então, Arthur Siqueira acaba de ganhar um chapéu aqui não é lá, que eu joguei aqui, eu não trago esse papelzinho dele.
Arthur Siqueira acaba de ganhar aqui, né? Na live gravada, a minha live é gravada. Ô, papai do céu, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Vai que esse povo se inscreva no canal. Canal Matuto Zelote, se inscreva no YouTube, né? Eu quero agradecer a Tiarte, né? Também a Zuc Modas, lá em Itabira. Zuc Modas lá em Itabira. Um colega ligou, ele é de Guaraci, né? E se ganhar, eu digo, manda para lá. Tem gente do Paraná, né, me seguindo. Então, muita gente. Arthur Siqueira, parabéns para você, tá bom? Vou encerrar aqui. E se Arthur Siqueira, daqui a mais ou menos umas meia hora esse vídeo, se o vídeo for de 10 minutos, ainda entra ainda hoje, senão, mas já passou de 10, né? Então eu creio que amanhã de manhã o Arthur já vai comunicar. Arthur Siqueira, parabéns, Deus te abençoe. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. O Matuto Zelote vai ali, daqui a pouco é que vai. Peraí, que eu vou. Se inscreva no canal. Tchau, gente, tchau.